Então, vamos lá, vamos trabalhar hoje com o touro de Creta. Todo mundo está vendo minha tela? Então, esse é o touro de Creta. O touro de Creta é um touro sagrado. Vou contar a história do touro para a gente entender, porque ele não faz parte, essa história não está dentro da história que a gente vai ver de Hércules. Então, o touro de Creta é um touro sagrado. A história, né, o mito diz que o rei Minos, que era o rei de Creta, ele estava passando por umas situações de dificuldades, né, com alguns problemas com os seus súditos, porque estava meio desacreditado, as pessoas não estavam mais confiando muito nele, estava havendo alguns tipos de rebeliões, e ele era protegido pelo rei Netuno ou Poseidon, né? E ele chegou na beira do mar e pediu para Poseidon, o Netuno, ajudar ele nesse sentido. Disse, olha, você me protege, você que conduz o meu reinado, mas eu estou com esse problema, então eu preciso de um sinal. Preciso que você me dê um sinal para que as pessoas voltem a confiar em mim. Saiba que eu sou realmente um seu protegido e que é você que conduz o meu reinado, é você que conduz a minha ação junto deles. E Poseidon disse: tá certo, eu vou te dar um touro, é um presente, você vai apresentar ele para o povo, para o público, né, para a sociedade, para os seus súditos, como esse sinal da nossa aliança, mas depois você vai sacrificar o touro e vai devolver ele ao mar. Ele não é seu, ele é meu. Então você só vai usar ele para apresentar ao povo como esse sinal, mas você devolve ele depois. Então, de repente, ele está lá na beira do mar e sai do mar esse touro magnífico, um touro branco enorme, com chifres dourados, muito lindo, era um touro espetacular. Apesar de ser imenso, grande e poderoso, também era de uma serenidade, de uma pureza, parecia que o seu pelo reluzia, parecia que saía luzes. Era uma coisa tão esplendorosa que ele levou, todo mundo se curvou diante daquela beleza, porque as pessoas percebiam que ali não tinha um animal desse mundo, que era algo realmente transcendente. E ele ficou maravilhado com aquilo, se encantou e resolveu que não ia devolver o touro, que não ia entregar o touro para os deuses, que ele ia ficar com esse touro para ele. E colocou lá na baia dele, colocou lá junto com os outros animais. E Poseidon ficou muito revoltado, muito chateado com isso. É uma traição aos deuses. Você não pode fazer o que você quer, você tem que fazer o que Deus determina. Né? A humanidade é permitido fazer a vontade de Deus e não a sua própria vontade, que é o nosso grande erro nesse mundo. E Poseidon disse: tá bom, então vou tirar toda a santidade do touro. E o touro ficou um animal feroz, uma fera, um bicho enlouquecido, totalmente enlouquecido, e começou a destruir tudo. Toda aquela serenidade acabou e ele virou um monstro furioso. Então, Creta é essa ilha, né, que é uma cidade.
Então, ela existe ainda hoje, né, na Grécia, uma bela cidade à beira-mar, e ela estava sendo totalmente destruída em- por esse touro, que matava tudo, que destruía as plantações, que acabava com as pessoas, que não deixava nada inteiro, tudo na sua frente era bagunçado, e ele morava lá em cima do monte. Então, na hora que descia, era uma devastação. E o que que acontece? Vai Eristeu de novo, sabendo dessa situação, disse: bom, Hércules acabou com as aves que eram totalmente imortais. Ele encontrou uma forma, mas dessa vez não, porque não tem mais como, né? O touro de Poseidon. Ele não vai poder matar o touro de Poseidon e não vai poder pegar esse bicho vivo. Então chama Hércules e diz: agora você vai lá em Creta e você vai pegar o touro, porque ele não pode morrer, porque é o touro do Deus. E eu quero que você traga ele vivo para mim. Para livrar aquele povo lá, você vai ter que trazer ele vivo para mim. E Hércules, mais uma vez, não sabia o que fazer. Disse: vou de novo nessa confusão, nessa coisa desse louco, né? Porque esse primo era louco. Mas ele tinha que ir, tinha que obedecer, era mais um trabalho para ser feito. E ele vai, sem saber o que fazer. Como é que eu vou domar esse touro? Quando ele chega em Creta, que o touro desce, é um monstro, é um bicho feroz. E ele era muito maior do que ele, muito mais forte do que ele. E aí não dava nem para fazer como ele fez com o javali, que cansou o javali, correu atrás. Não dava para trabalhar, para usar as armas que ele tinha. E ele começou a fugir do touro. A princípio, ele começou a fugir do touro. Ele virou isca, né, para livrar o povo da fúria do touro e começou a fugir do touro. Até que, a um certo ponto, ele lembrou da coça de Ciriné. Lembra da coça de Ciriné? Que tinha os chifres de ouro e os pés de bronze. Então, ele lembrou que os chifres de ouro do touro, né, apesar do touro estar todo enfurecido, ele ainda tinha a mesma forma. Então, o chifre de ouro podia ser o caminho para esse controle. Então, ele começou a correr em volta do touro. Não fugia mais do touro correndo na frente, mas ele começou a dar voltas para ver se ele conseguia, em algum momento, saltar em cima do touro e pegar os chifres. E foi o que ele fez. Começou a correr e a lugares um pouco mais altos do que onde o touro estava, correu e conseguiu saltar em cima de um touro em determinado momento. E ele agarrou os chifres e lutou, teve que lutar muito com o touro, né? Até que chegou um ponto que ele dominou o touro, né? Conseguiu dominar o touro. E aí, como ele tinha que levar o touro vivo, né? Levar ele vivo, ele controlando o touro pelo chifre, ele trouxe, né, domado, né, segurado pelo chifre, domou esse touro e trouxe de novo até o primo Euristeu, que ficou apavorado, e aí não queria nem ver a cara do touro, porque o touro era imenso, não queria ver o touro, e aí ele não sabia direito o que fazer, mas quando ele viu que o touro estava controlado, ele resolveu devolver a Poseidon. Então ele vai, leva o touro até perto do mar e ele deixa que o touro entre no mar e desapareça. Mergulhe no mar e desapareça. Então ele devolve o touro ao Deus. Então essa é a história do touro de Creta. Então o touro
Ele representa os nossos instintos desordenados. O que são os instintos? O que é que a gente chama de instinto? Ninguém sabe? O que é um instinto? O que é, Eric, um instinto? Uma vontade de agir, não sei. Isso. Então, quando você tem um desejo de agir, significa o quê? Geralmente, meu, não sei, mas é tipo algo, é algo espontâneo na questão do instinto, né? Isso. Então, uma coisa espontânea, uma coisa que você é chamado a fazer, significa que existe dentro de você, que é um conhecimento seu. Isso é o que a gente chama de dons, entendeu? Isso é o que eu chamo de um dom, de uma capacidade. Quando eu quero fazer algo, quando eu me sinto chamada a fazer algo, eu sou capaz de fazer isso. Eu posso não ter aquela habilidade ainda, mas eu tenho a capacidade de fazer, eu sei que eu posso fazer. E aí eu vou desenvolver essa habilidade, eu vou ter que encontrar essa habilidade, eu vou ter que construir isso, eu vou ter que aprender, eu vou estudar, mas eu sei. Por isso que quando a gente é criança, a gente pode, as pessoas nos perguntam, o que é que você quer ser quando crescer? Né? E aí você já tem uma vontade, já existe uma vontade. Ah, eu quero ser médico. Aí por que que eu quero ser médico? Porque eu quero cuidar das pessoas. Significa que essa criança já sabe fazer isso? Não, mas é um dom que ela tem. Cuidar dos outros é um dom que ela tem. Curar os outros, cuidar das doenças, do sofrimento dos outros é um dom que ela tem. E isso pode ser desenvolvido. Né? Isso vai poder ser desenvolvido até se tornar uma habilidade. Né? Então, instintos são esses dons que nós temos que podem ser usados de forma ordenada, consciente ou de forma inconsciente. Quando eles são de forma consciente, eles são um dom divino. Quando eu ajo de forma consciente, quando eu sei, é, passei por esse processo todo de conhecimento, de desenvolvimento, ele é um dom divino. Quando ele é fruto de um desejo físico, né, como a questão de mimos, que eu quero para mim, né, de um desejo pessoal, de uma coisa mais possessiva, então ele vai se tornar algo que está servindo ao mundo. E tudo aquilo que serve ao mundo é totalmente desordenado, desequilibrado. É totalmente desequilibrado. Então, quando você pega um dom divino, um presente de Deus que você recebeu e usa para servir ao mundo e não para servir a Deus, você desequilibra ele. Entendeu isso? Tá claro, gente, isso? Tá, Ivonete? No caso, a gente tira a função para que ele veio, né, Maria? É. Você, nega, na verdade, Bem, isso. a origem dele. Né? E aí você distorce, né? Você distorce o valor disso. Ele vai cumprir a mesma função com um objetivo diferente, né? Então, uma pessoa que, vamos colocar, um médico mesmo, vamos pegar o médico. Se o médico reconhece que ele tem o dom de ajudar as pessoas, né? O serviço prestado ao mundo é ajudar as pessoas a curar suas dores, a diminuir seu sofrimento físico, porque o médico trabalha com sofrimento físico, aí ele vai estar servindo a Deus.
Mas se ele pega esse dom que ele tem e usa para enriquecer, porque ele dá, isso aqui é um meio de ficar rico, ele não vai nem curar as feridas. Por quê? Porque se as pessoas ficarem saudáveis, ele para de receber dinheiro, ele para de ficar rico. Então, ele vai trabalhar pela metade, né? Então, por que a indústria farmacêutica não pode dar remédio para curar? Nenhum remédio de farmácia cura ninguém. Por quê? Porque se curar, acaba a indústria farmacêutica, né? Todo remédio tem contraindicação. Por quê? Porque precisa que você tome outro remédio para combater os efeitos daquele remédio. Vai curar uma parte e vai adoecer outra. Entendeu? Então, assim, são importantes em determinados momentos, né, a nível emergencial, mas se você usar em larga escala, você vai ficar usando eternamente. Tanto que tem as prescrições de que você passa a vida inteira tomando o remédio. Então, entendeu? Porque você está servindo aos seus interesses pessoais, não está servindo a Deus. Então, quando você serve a Deus, você vai restituir o equilíbrio e não manter o desequilíbrio num certo grau. Então, esse é o simbolismo do touro. Então, em nós, tudo é assim. Se a gente tem, todos nós temos dons, nascemos com esses dons, recebemos esses dons, lembra de Minos, então assim, eu sirvo a Deus. Minos dizia, não, eu estou aqui servindo a Deus. Eu sirvo, quem conduz a minha ação é Deus. Mas eu não estou servindo de verdade, eu não estou fazendo. O fato dele pegar o touro e ficar para ele significa que ele já estava fazendo isso antes, já estava buscando seus próprios interesses. Por isso que as pessoas não respondiam, por isso que as pessoas estavam insatisfeitas, né? Então, esse símbolo, o touro, ele é o símbolo dos nossos dons, dos nossos instintos naturais, né? Daquilo que nós já nascemos com eles, né? Nós temos essa capacidade inata. Quando você distorce isso, então você acaba usando de forma equivocada, e ao invés de fazer o bem, você acaba fazendo mal. Quando você devolve esse touro, sacrifica esse touro aos deuses, né? No caso de Minos, e foi o que Hércules fez, né? Ele vai o quê? Ele vai reconhecer que eu preciso servir a Deus. Eu uso isso que eu tenho para servir a Deus. Então, eu reforço a minha aliança com Deus. O que eu tenho não é para mim. Me lembrei agora de uma parte muito bonita, né? Um episódio bonito na vida do Padre Pio. Padre Pio era um padre muito especial. Ele tinha dons, né? Então ele tinha dons de cura, conseguia ter onipresença, né? As pessoas viam ele em vários lugares ao mesmo tempo. E ele curava as pessoas desde criança com oração. Ele fazia isso, ele orava a Deus, pedia e os milagres aconteciam. Geralmente nesse sentido de cura. Só que aí ele já estava morando em Roma. Os pais dele eram muito pobres mesmo, viviam num lugarejo muito pequenininho. A mãe dele estava doente e o pai foi com ela, né? Fizeram uma viagem longa para ir até Roma, levar a mãe dele para ficar um pouco com o filho, já que ele não conseguia voltar muito em casa. E ficaram uns dias com ele, só que a doença dela piorou, 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 e ela estava em cima da cama morrendo mesmo. E o pai pediu: meu filho, você cura tantas pessoas, Deus ouve tanto você. Peça a Deus para curar sua mãe. Eu tenho certeza que ele vai lhe ouvir. E ele, assim, angustiado, desesperado, ele disse: meu pai, não posso. Eu não posso pedir nada para mim.
Eu preciso servir aos outros e não a mim mesmo, né? Então ele podia pedir a Deus bênçãos para qualquer um, menos para ele mesmo. Então essa dor dele ele não podia curar, né? Isso dependia da vontade de Deus. Ele não podia estar interferindo nisso. O dom dele era estar servindo a Deus, porque ele só servia de canal entre Deus e as pessoas que podiam ser curadas. Mas ele não podia pedir isso a Deus. E a mãe dele morreu, né? Isso está na biografia dele, e é uma parte muito interessante para a gente perceber que quando você ama de verdade, você não pode ter considerações pessoais. Não pode ser por você. Precisa ser sempre a serviço, né? Então, quando você age de forma equivocada, quando você se desespera, quando você fica angustiado, isso significa que você está fazendo mau uso dos seus dons. Quando o resultado não é bom, quando as pessoas não conseguem acolher, né, o que você está fazendo, quando você é mal visto, isso significa que você está fazendo mau uso dos seus dons, né? E você vai sofrer. É aí que aparece o sofrimento, né? As dores, as doenças aparecem a partir daí, porque você não está conseguindo usar da forma correta os dons que você recebeu. Isso é a representação do touro, da fúria do touro, né? Está totalmente desordenado, né? E a gente vê tanta gente fazendo, né? Tanta gente que a gente considera inteligente, que aprendeu não sei quantas línguas, que tem não sei quantos diplomas e faz um monte de besteira, né? E faz tanto mal aos outros, quando poderiam estar usando toda essa capacidade para fazer o bem, está fazendo o mal. Por quê? Porque está agindo em favor de si mesmo, né? Está usando os seus dons para o seu, o seu enriquecimento pessoal, né? E aí isso se torna algo descontrolado, que é o que a gente vê muito nesse mundo, né? Cada um por si, cada um buscando o seu próprio umbigo, cada um buscando, puxando a sardinha para o seu prato, como se dizia antigamente, né? Ninguém quer dividir, ninguém quer estar olhando as necessidades externas. Eu estou sempre olhando para mim, buscando o que é mais vantajoso para mim. Nem sempre é o que é melhor, mas o que é mais vantajoso para mim, né? Então, quando você doma o touro pelo chifre, o que é que isso significa? O que é que vocês já aprenderam sobre isso? O que é domar o touro pelo chifre? Quem é que lembra disso, lá da costa? O chifre representa um elemento espiritual, né? Exatamente. As coisas do alto. Então, eu encontro o reequilíbrio quando eu busco as coisas do alto. As coisas puras, o ouro, né, que é o metal incorruptível, quando eu busco essa nobreza, essa coisa pura, né, aí, quando eu vou encontrar as coisas de Deus, eu consigo o reequilíbrio. É o único caminho do reequilíbrio. Aí eu vou domar minha própria fúria, eu domo o meu ego. Eu só posso controlar o meu ego a partir da minha essência divina, né? Não tem como, eu não posso servir a dois senhores. Ou eu sirvo ao meu ego, ou eu sirvo a essência divina, né? Ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo ao mundo. Não tem como eu estar servindo aos dois ao mesmo tempo, né? Porque os dois são incompatíveis, são totalmente incompatíveis, né? Os dois são necessários. Então eu vou servir a Deus através do mundo. Ou então eu vou servir ao mundo usando Deus, que é a ilusão. Porque eu não posso usar Deus, eu não tenho poder para isso. Mas eu posso usar mal os dons divinos que eu recebi. Tá claro isso, gente?
Então, essa libertação do touro, né? Aí, quando eu me vejo controlada, quando eu me vejo reequilibrado, eu volto a servir, né? Eu volto a servir. Então, eu começo a ter novamente essa inserção consciente no mundo material, né? Eu não fujo do mundo material. Eu entro nele, como o touro vai, né? O touro vai lá e entra de novo no mar. Eu entro nesse mundo material, mas agora eu não sou mais parte dele, eu não me envolvo com ele, não sou tragado por ele. Eu estou aqui para fazer a minha parte dentro desse mundo, né? Isso é o que é servir. E o serviço ele só é possível a partir da minha essência divina, do meu eu espiritual. Eu não posso servir ao mundo com as coisas do mundo, porque na verdade as coisas do mundo, ela, tudo no mundo vai me chamar, vai me levar ao egoísmo, né? A fazer as coisas por mim mesmo. Então, não existe união. O serviço une as pessoas. O mundo, ele causa uma desunião o tempo todo, porque ele chama você para a competição, né? Cada um por si, dentro do mundo. Então, não pode ser serviço, né? Quando eu digo que eu estou ajudando para botar nas redes sociais o que eu estou fazendo, eu não estou servindo, eu estou me servindo. Eu estou me servindo da miséria dos outros para criar uma imagem pública, né? Para dizer que eu sou uma pessoa boa, uma pessoa é, é, generosa, caridosa. Então, não estou servindo, eu estou me servindo de uma situação, me servindo dos outros. Tá claro isso? Alguma dúvida? Vamos lá, Ivonete. Alguma Tá- dúvida, Ivonete? Não, tá claro, Maria. Agora é me reconhecer nisso aí, né? Me ver nisso aí. De que é que eu não estou servindo a Deus, né? Eu estou Uhum, primeiro atenção com isso aí. é. A pergunta melhor é: no que é que eu penso que estou servindo a Deus, né? É, Então, a isso primeira mesmo. coisa é eu vou olhar para mim e ver no que é que eu penso que estou servindo a Deus. O que é que eu penso? Porque é aquela história lá de Minos. Ele achava que estava servindo, ele achava que era protegido por Poseidon e ele estava. Tanto que ele foi lá e diz: me dê um sinal, mostre para o povo que eu sou mesmo seu protegido, que eu lhe sirvo, né? A gente faz isso, a gente vai para a igreja para dizer: não, estou servindo a Deus. A gente reza para dizer: estou servindo a Deus. Mas na hora da prova, e todos os dias nós somos provados, né? Que esse é o símbolo do touro. Na hora da prova, o que Poseidon diz a Minos é: prove que você me serve. Está aqui, eu estou te dando o sinal. Prove. Porque ele não precisava dizer, depois você sacrifica o touro. Ele fez o touro aparecer, ele fazia o touro sumir, não é? Deus não pode fazer isso, né? Deus pode dar vida e pode tirar a vida. Então, dentro da mitologia, Poseidon fez um touro maravilhoso aparecer, ele só estalava os dedos, o touro desaparecia. Mas não, ele diz agora, prove que você realmente me serve. Você pega toda essa beleza e depois você me devolve, né? Porque ele já sabia que ele não ia fazer isso. E aí é que vai entrar a verdade. Aí é que é aquela coisa da sacudida, do despertar, né? Aí é que as coisas começam a acontecer. Então é assim, todos os dias nós temos provas. Principalmente, lembra que tinha um ditado que as pessoas diziam, não sei se dizem ainda, que é assim: quanto mais eu rezo,
mais tentação me aparece, não tem? Então é assim, quanto mais você busca a Deus, mais você vai ser provado. Mais você vai ser provado. Então prove. Ele diz, ah, não, Senhor, eu quero te servir, eu estou te servindo, eu te amo. Prove. E geralmente a gente não passa nas provas. Geralmente a gente não passa nas provas, né? Mas a gente não está atento a isso e a gente não percebe que é a prova. A gente não percebe que é uma prova. A gente reclama ainda, fica achando ruim, né? Porque Deus não está me ouvindo, porque Deus não está não sei o quê, e a culpa é toda de Deus, né? Então a questão agora é eu começar a olhar as minhas provas, começar a perceber o que é que eu estou fazendo de errado. O que é que eu estou fazendo errado com os dons que eu recebi? Como é que eu estou usando os meus dons, né? Esse é o trabalho que a gente vai fazer no dia de hoje. Ok? Tá claro aí, Eric? O microfone está desligado assim. Não ouvi, não, querido. Sim, Mary, eu consegui compreender. Pronto. Então vamos olhar, porque aí é importante tirar todas as dúvidas, porque na hora do exercício a gente vai ter mais clareza, né, do que está fazendo. Quando a gente já começa a se ver dentro desse processo, aí a gente vai ter muito mais clareza na hora do exercício. Ok? Então, eu vou interromper agora a aula para a gente ir para a próxima parte. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo passar a música para vocês, que eu não sei se eu vou conseguir. Qual foi a música que a gente passou da outra vez? Foi Me Curar de Mim, não foi? Sim, Maria. Me Curar de Mim. Deixa eu pegar ela aqui. Eu quero que vocês trabalhem ela de novo, se eu achar aqui. Vou pegar essa aqui que a Ana trouxe. Sou a maldade em crise, tendo que reconhecer as fraquezas de um lado que nem todo mundo vê. Fiz em mim uma faxina e encontrei no meu umbigo o meu próprio inimigo que adoece na rotina. Eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim. O ser humano é esquisito, armadilha de si mesmo. Fala de amor bonito e aponta o erro alheio. Vim ao mundo em um só corpo, esse de 1,60 m. Devo a ele estar atenta, não me afundar no outro.
curar de mim. Quero me curar de mim. Quero me curar de mim. Pequena e pianinho, fazer minhas orações. Eu me rendo da vaidade que destrói as relações. Pra me encher do que importa, preciso me esvaziar, minhas feras encarar e reconhecer Hipócrita. Sou mentirosa, vaidosa e invejosa. Sou mesquinha, grão de areia, boba e preconceituosa. Sou carente, amostrada, dou sorriso, sou corrupta, malandra, fofoqueira, moralista, interesseira. E dói, 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 desflor assim. Dói, 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 despide-se assim. Mas se eu não tiver coragem pra enfrentar os meus defeitos, de que forma, de que jeito eu vou me cuidar de mim? Se é que essa cura desistir. Não sei, só sei que a busquei. Só sei que a busquei. Me curar de mim. Ok. Então vamos de novo ver o touro aí nessa música? Onde é que está o touro aí na música? Dá para ver? Uhum. Reconhecendo, né, os instintos, todos os seus defeitos, seus vícios Uhum. dentro de você, tudo está dentro de você, e para que a gente se cure é preciso que reconheça e veja. Isso. E em frente, né? Que não é fácil enfrentar essas nossas falhas, né? Esses nossos erros, essas nossas fraquezas. É um momento, como diz minha mãe, horripilante. Minha mãe diz que é horripilante. É um momento muito difícil, não é fácil. Mas se não enfrentar esse touro, realmente não vamos ter essa cura, né? Não voltamos a dar o verdadeiro sentido dos nossos dons, né? Então, a Vamos ficar crise é o desviando e ponto-chave. desconectando. Ô, Maria, desculpa, não ouvi. A crise é o ponto-chave, né? Crise. Então, ela vai dizer, só a maldade em crise. Então, quando a maldade entra em crise, é porque está me incomodando, né? Está me incomodando. O que eu estou fazendo está me incomodando, né? Então, eu pensava que era uma pessoa boazinha, generosa, e de repente eu vejo alguém dizer assim, não, você não é tão boa assim, não. Eu não gosto de você, né? Essas coisas, isso tudo não é real. E aí, isso me incomoda. Quando me incomoda, aí é a crise da maldade em mim. E eu preciso reconhecer, ela diz, tendo que reconhecer que é uma fraqueza. Aquilo que eu pensava que era força, na verdade, é uma máscara, né? Então, essas fraquezas de um lado que nem todo mundo vê. Mas uma pessoa, essa pessoa é meu mestre, essa pessoa é um instrumento de Deus que veio para me alertar para isso. E a gente acha exatamente o contrário. Quero ferroar essa pessoa porque está vendo isso em mim. Pois é. Olha que equívoco. É. É aí que está
a distorção, né, É. Maria? Então, é os símbolos. Lembra que Uhum. Jesus falava o que para Pedro, quando Pedro estava com medo? Ô, meu amigo, obrigado por você estar cuidando de mim. Era assim que Jesus falava com Pedro? Pedro dizia, Verdade. mestre, cuidado, porque esse povo pode lhe matar, você não pode fazer isso. Pode ir lá não, porque é perigoso. E Jesus dizia, obrigado por você ser tão bonzinho comigo. Era assim? Não. Foi Não, aquela palavra que ele chamou de hipócrita, foi? não, Que afasta-se de mim, se afasta Satanás, de mim. Isso, afasta né? de mim, É o Satanás. opositor, porque o Satanás significa o opositor. Você está sendo contra a vontade de Deus. Quando ele chama Pedro de Satanás, ele está dizendo você é o opositor. O que você está dizendo é oposto à vontade do meu pai. Eu estou aqui para cumprir a vontade do meu pai. Entendeu? Então, assim, esse chamado que ele dava em Pedro é para despertar. Se ele não tivesse chamado tanta atenção a Pedro tantas vezes, Pedro não seria Pedro. Que até na hora da morte ele teve que chamar a atenção de Pedro, né? Até na hora que Pedro ia morrer, Jesus já tinha morrido. E aí Pedro, com medo de novo de ser morto, foge de Roma. Estava em Roma. Foi para Roma para uma assembleia convocada já por Paulo, que Paulo já estava em Roma fazendo o trabalho dele. Vai para Roma. Chega lá em Roma, está uma perseguição terrível dos cristãos, matando todo mundo na arena. Pedro pega as coisinhas dele e vai escapar. Quando ele vai chegando perto do mar para pegar o barco para ir embora de novo, aí ele encontra Jesus, passa por e vai encontrar Jesus todo iluminado, todo. E ele fica assustado, mestre, o que está fazendo aqui? Ele, estou indo para Roma morrer, porque você não vai morrer, eu vou morrer no seu lugar de novo. E aí ele entende que ele tem que morrer, porque senão ele está matando o mestre mais uma vez. Ele tem que matar o mestre. Se eu não quero morrer, eu vou matar o Deus em mim, porque isso significa que eu mato a minha essência divina, né? Se eu não faço a vontade de Deus, eu estou destruindo a minha essência divina. Então, Jesus, né, é como o mensageiro mesmo, como a manifestação de Deus na nossa vida, ele vai sempre estar chamando nossa atenção, sempre está chamando nossa atenção. A gente vai ouvir se a gente quiser. Então, eu preciso aceitar essa crise da maldade. E ela vai ser sempre em crise quando algo me incomoda, como as coisas me incomodam, né? E aí eu vou fazer a faxina. Quando eu olho para isso, eu vou fazer a faxina. E é interessante que a partir de um pequeno chamado, às vezes uma portinha minúscula, né? É um gatilho. Você pode encontrar um monte de coisa, um monte de sujeira. Quando você faz uma faxina, você não tira só, não limpa só um cantinho, né? Você vai limpando um monte de coisa, você vai vendo. Porque a minha arrogância não é só minha arrogância, não é só a arrogância em si, nada é só aquilo, né? Tem aí um monte de coisa envolvendo ela. A minha agressividade não é só a agressividade, porque às vezes as pessoas dizem, não, porque eu falo assim mesmo. Não, ninguém nasce falando, imagine falando assim mesmo, né? Ninguém nasce falando, imagine falando assim mesmo. Você aprendeu a falar dessa forma, essa forma agressiva de falar, essa forma grosseira de falar, isso você aprendeu. Então, se você aprendeu, aprendeu como? Um monte de outros sentimentos que levaram você a essa postura, né? Quando você faz uma fofoca, há uma coisa inocente, né? É uma brincadeira inocente. Não é uma brincadeira inocente. Olha só o que levou você. Por que você está julgando aquela pessoa que está agindo daquela forma? O que é que tem por trás disso?
entendeu? Então, isso é a faxina. Eu preciso olhar e ver, eu vou ver que é uma coisa enorme. Quando eu vou ver, tem um rastro enorme de coisa ruim dentro de mim. É por isso que as terapias geralmente demoram tanto tempo. E aí a gente fica dizendo, mas eu ainda tenho isso, é porque não é só isso, é um monte de coisa que leva a isso que você está vendo, né? E aí você vai encontrar esse inimigo, você vai ver que é seu inimigo. E é justamente essa distorção da sua vida, né? O inimigo não é os outros, o inimigo sou eu mesmo. O inimigo sou eu mesmo. Essa sombra que eu criei dentro de mim, porque eu não quero olhar para os meus defeitos, né? E se eu não quero olhar para os meus defeitos, eu não tenho como curá-los, eu não tenho como consertar eles, né? Eu vou criar uma máscara de que eu não tenho defeito. Tudo que eu estou fazendo é certo. Tudo que eu faço é certo. Eu não erro nunca, né? E aí eu vou criando cada vez mais erro e erro e erro. Então, somente quando eu vejo isso é que eu posso dizer para mim mesmo, eu quero me curar. Porque se eu não olhar, eu não me curo, né? Se eu não olhar para a doença, eu não me curo. Como é que eu vou curar de uma coisa que eu não estou tendo consciência, que eu não estou vendo, né? Então, é importante olhar, por isso que a gente sempre trabalha na terapia com todas as dimensões. Então, não adianta eu trabalhar só o físico, o físico, o físico. O físico não faz nada. Nosso corpo físico, ele não cria nenhum problema. O que cria o problema no nosso corpo físico são as nossas emoções, os nossos sentimentos, né, as nossas atitudes. Isso é que cria problema no nosso corpo físico. Então, curar só o corpo físico é como tirar uma casca de uma ferida. Ou então botar uma casca na ferida. A doença está lá. Continua lá. Né? Vai adoecer de novo, vai aparecer de novo, vai aparecer de novo, né? Então é só paliativo, porque o corpo ele não criou aquela doença, ele adoeceu, mas alguma coisa criou aquela doença. Então preciso ver o que é que está criando essa doença. Entendeu como é complexo essas coisas? Leva tempo para a gente entender. Então, eu estou com dor de cabeça, eu vou tomar um analgésico que a dor de cabeça passa. Mas amanhã vai voltar de novo, e depois de novo, de novo, porque a cabeça não criou a dor. Ela só está dizendo, tem alguma coisa errada, né? Que é isso que a dor faz. A dor é um alerta de que tem alguma coisa errada, mas ela não é o problema, né? Ela não é o problema. Então, tem uma dor no meu joelho, eu vou passar uma pomada e vai anestesiar e pronto. Amanhã vai vir de novo e vai piorando, vai piorando, vai piorando. Quando eu vou olhar, tem um câncer no meu menisco, porque eu deixei o corpo, né, ser maltratado de tal forma que acabou virando uma coisa maior. É assim que a gente vai acumulando a maldade em nós e sofrendo as consequências disso, né? Sofrendo as consequências disso. Então, por isso que ela fala que adoece na rotina, né? Então, a rotina é essa constância das coisas. Continuo fazendo do mesmo jeito e vai piorando, piorando, piorando. E o meu corpo vai sofrendo com isso. Aí é interessante esse último parágrafo que ela vai falar: o ser humano é esquisito, é a armadilha de si mesmo, né? Fala de amor bonito, mas aponta o erro alheio. Então, nós criamos nossas próprias armadilhas e nós mesmos caímos nela, né? Eu não sou. É a coisa da incoerência da nossa vida. Eu falo uma coisa, mas eu faço outra. Não tem. Não existe essa consonância, não existe um eco
né? Não existe, não ressoa. O que eu digo não ressoa, não tem. Ah, eu falo, mas eu sou uma pessoa muito justa. Quando você vai conviver com a pessoa, você só vê injustiça, né? E a pessoa nem se dá conta, porque ela acha que o fato de falar que é justa já é o suficiente, né? Eu reclamo porque os outros, porque o governo, o salário do professor é baixo, porque não sei o quê, porque paga uma miséria, porque o governo está matando o povo de fome. E quando você vai ver dentro da minha própria casa, eu acho da mesma forma. Eu pago um salário de miséria para a pessoa que trabalha comigo, eu exploro essa pessoa ao máximo, porque eu não faço nada, ela que tem que fazer tudo, eu pago um pouco, ainda deixo ela fazer tudo, eu não tiro nem o prato da mesa, porque eu estou pagando alguém, né, para tirar, né? Não vou lavar prato, porque amanhã a moça vem e ela lava tudo e eu deixo um monte de bagunça lá para outro resolver, entendeu? Como é a injustiça. Esses dias a menina que faz faxina aqui em casa disse, eu disse, vem, tu não está fazendo mais faxina não, porque ela só fez um dia aqui. E eu disse, você vai ter outros dias para fazer faxina em outras casas, né? Porque eu só vou poder pagar um dia e eu só preciso de um dia porque eu estou sozinha. Aí ela disse, Maria, eu não estou não. Porque ela me pediu uma coisa, né? Aí eu perguntei a ela, eu disse, não estou não. Porque eu fui fazer, eu estava fazendo faxina em duas casas. Mas aí eu estava passando fome, porque ela mora no Piancó, tá? Perto de Itaitu. Ela tem que pegar o transporte, ela passa o dia trabalhando. Aí ela disse que passava fome, porque ela trabalhava, chegava às 7h30 da manhã, trabalhava o dia todo, mas só podia comer se sobrasse comida. Então, ela comia depois de todo mundo da casa, se sobrasse comida. Aí ela disse: não, eu estava passando muita fome, estava muito ruim para mim. E aí o dinheiro não estava compensando. Então é justo. Aí as pessoas reclamam que não conseguem funcionário. Ninguém quer trabalhar, não consigo uma pessoa para trabalhar. Porque você está sendo injusta. Eu tenho que pensar, tem tanta gente passando necessidade por aí, por que não querem vir trabalhar na minha casa? Eu tenho que olhar para mim. Eu tenho que ver o que eu estou fazendo de errado. Entendeu? Então, isso é um fato, as pessoas fazem isso ainda hoje, né? Que é um absurdo. Com tanta forma de conscientização que se tem, ainda hoje se faz isso. Antigamente faziam coisas piores, né? Já vi pessoas que chamavam a polícia para prender uma empregada doméstica porque acusando de ter roubado alguma coisa, quando na verdade essa pessoa tinha guardado no lugar errado e não sabia onde encontrar. Isso eu já vi, né? Mas ainda hoje tem coisas desse tipo acontecendo. Então, essa é a coisa que a gente precisa estar olhando para dentro de si. Eu preciso olhar muito mais para mim do que para fora, muito mais para dentro do que para fora, se eu quiser me curar, né? Porque essas coisas geram mal em mim, né? A maldade que eu pratico é minha, não é maldade dos outros, é minha. As pessoas que fazem mal aos outros, que prejudicam o outro, que mata, que rouba, que faz, essa maldade é da pessoa, não é do outro. O outro é a vítima, né? O outro é a vítima. Então, quem vai sofrer as consequências disso é quem fez, entendeu? Quem vai sofrer as consequências é quem fez. Então, a gente nem precisa se preocupar com isso, né? Nem precisamos nos preocupar com isso. Preciso me preocupar comigo. O que é que eu estou fazendo para atrair isso para a minha vida, né? Se alguém é injusto comigo, eu acho que é injusto, eu digo, epa, o que é que eu fiz para que essa coisa esteja acontecendo comigo? Qual é a dívida que eu estou pagando com esse karma, né? Que negócio estranho é esse? E aí eu vou encontrando essas, esses pontos de maldade dentro de mim, porque eu atraio a sombra quando eu estou na sombra. Se eu estou na luz, eu vou atrair luz, né?
Isso é algo que precisamos acreditar. Não somos vítimas totalmente. Ninguém é totalmente vítima. O coitadinho não existe, né? O coitadinho não existe. Por quê? Porque todos nós temos dons. Todos nós nascemos com dons divinos. Então, esses dons divinos na minha vida, eu posso usá-los para servir a Deus ou para servir a mim mesmo. Quando eu estou servindo a Deus, eu estou na luz, então eu estou atraindo luz para a minha vida. Mas quando eu estou servindo a mim mesmo, através do mundo, o que é que eu vou atrair? Vou atrair as sombras, porque eu estou na sombra. Então, quando coisas ruins acontecem na nossa vida, o questionamento que a gente tem que fazer é esse: o que é que eu estou fazendo de errado? Por que que eu estou atraindo isso para a minha vida? Se eu fizer isso, eu vou encontrar a resposta. Eu sempre encontro a resposta. Eu aceito ou não, né? Também essa é a minha escolha. Mas eu sempre vou encontrar a resposta. Se eu tiver coragem de assumir, né? Como Hércules não se encantou com o touro e mandou o touro de volta para Deus, se eu consigo não me encantar com as coisas, mas eu não vou poder deixar isso, porque isso é assim que a gente faz, justifica, né? A gente começa a justificar os nossos erros. Se a gente fizer isso, a gente está ferrado. Não tem salvação. Não vamos nos curar de jeito nenhum. A ferida só vai aumentar. Ok? Alguma questão? Para a gente só ver, o mito ele é muito mais longo do que isso. Só para a gente entender da dimensão dos nossos descontroles, né? Quando a gente usa mal nossos dons. Vocês já ouviram falar no Minotauro? Já ouviram falar nessa lenda, a lenda do Minotauro, né? Que foi morto por Teseu, né? Do labirinto, todas essas coisas a gente já ouviu falar. Então, o Minotauro, ele é filho desse touro de Creta. Então, a lenda ela vai mais longe, ela diz que quando Minos, o rei de Creta, guarda o touro para ele, a mulher dele, e aí Poseidon, né, enlouquece o touro, mas antes disso, a mulher dele ficou tão apaixonada pelo touro, a rainha de Creta ficou tão apaixonada pelo touro, que ela consegue conceber um filho com esse touro. E aí gera o Minotauro. Por isso que chama Minotauro, porque é um filho de Minos, ou da geração de Minos, com o touro, né? Então, aquele Minotauro que era um monstro, né? Que Minos teve que mandar fazer um labirinto para botar esse touro lá dentro, porque ele comia os seres humanos, né? Então, não apenas ele tinha que ficar preso, mas ele tinha que ser alimentado. Ele tinha que ser alimentado todo mês, né, ou todo ano, não me lembro exatamente qual era a coisa, ele tinha que comer, parece que eram 7 jovens, tinha que entrar no labirinto para servir de alimento para esse Minotauro, né? Então, só conseguiram resolver isso depois que um outro semideus, Teseu, que também é um filho de Zeus, entra no labirinto e mata esse Minotauro. E consegue matar esse Minotauro, né, com a espada dos deuses. Então, é só para a gente ver, o mito mostra como tem dimensões imensas os nossos equívocos, né? Não fica só em mim. Quando eu faço mal, isso se propaga, isso vai se espalhar, isso vai contagiar o mundo e vai ter consequências em várias gerações, né? Então, os meus atos, as minhas ações, as minhas escolhas, elas precisam ser bem pensadas.
Elas precisam, a gente está sempre buscando esse equilíbrio nas coisas que eu faço, nas escolhas que eu faço, né, para a minha vida. Porque as consequências, podem ser desastrosas, geralmente são, né? Não é à toa que a gente está vivendo nesse mundo com tanta loucura, fruto de todos esses desastres que nós acabamos promovendo no mundo. Ok, gente? Vou desligar agora um pouquinho aqui a gravação